Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Alcance Mais. Hoje muito especial, nós queremos falar com os casais, né? Principalmente com os casais. Mas nós estamos morrendo, né, de saudade dos irmãos, da família Alcance. Estamos com muita saudade de ter os nossos cultos presenciais aqui. Por enquanto estamos ainda com os nossos cultos online, tanto na terça, na sexta, no sábado, no domingo também. Acreditamos que em breve os nossos cultos presenciais eles vão ser liberados e aí nós queremos matar toda a saudade que nós temos dos nossos queridos irmãos, mas eu quero passar algo aí para você que eu tenho certeza que vai lembrar muito das últimas reuniões que nós tivemos. Confere aí. Uau, nosso coração fica batendo mais forte quando nós temos contato com essas imagens, porque mostra um pouco aí da família Alcance, dos nossos últimos cultos, das últimas reuniões, né? Ali eu vi algumas fotos do Sobrenatural, que foi o evento que nós tivemos esse ano, e foi muito, muito especial. Essa noite, como eu falei a vocês, né, nós temos Alcance Mais Casais, e eu quero dar boas-vindas aqui a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo nosso site Alcance Curitiba, mas nós temos nas 3 plataformas. Mas em especial aqui, está aberto aqui o meu Facebook da Alcance Curitiba, e eu quero já dar um oi aqui para a Alessandra Navarro. Olha só, Alessandra. A Andréia, a Elaine, o Tiago. Bom, eu pensei que só estava por enquanto só as irmãs aqui. A Adriana também. Quero dar um oi aqui para ela. Deixa eu ver aqui a Juliana, a Jaqueline, o Luiz Henrique, a Pamela Gaiovics, olha só, a Sandra Amaral. Quem mais está aí? Vai dando oi, a Vanessa e o Jason. Olha, lá dos Estados Unidos, de New Orleans. Deus abençoe vocês. Olha, o Luiz Henrique, Fernando Zanon, todos vocês que estão chegando aí. Irmãos, mande o link dessa mensagem, né? Mande o link desse Alcance Mais agora para seus amigos, colegas, casais, né? Porque nós vamos ter aqui hoje um bate-papo muito especial com o pastor Luciano, a pastora Kelly, o Marcos, o Marcelo e a Mara, né? Gaiovics, nós vamos estar conversando aqui, eu e a Adri, vamos estar batendo um papo com vocês e o que nós queremos, né, é que você possa enviar esse link para a quantidade de casais aí que você tem no teu WhatsApp, seus amigos, quem precisa de uma palavra, porque vai ser um bate-papo bem descontraído aqui. E eu já quero convidar o pastor Luciano e a pastora Kelly, quero convidar o Marcelo e a Mara para
sentarem aqui conosco nesse bate-papo dessa noite. Boa noite, meus queridos pastores, Luciano e Kelly. Boa noite, Marcelo e Mara, muito bem-vindos aqui ao nosso Alcance Mais. Eu acredito que a maioria que está nos assistindo já conhece os nossos pastores, Luciano e Kelly, mas hoje nós temos aqui também como convidados o Marcelo e a Mara Gajovics. Eles são líderes do Ministério de Jovens Casais aqui da Alcance, né? Essa reunião acontece uma vez por mês, sempre nos sábados. Agora, momentaneamente, nós tivemos que suspender essas reuniões, né? Nós sabemos que os jovens casais estão ligadinhos conosco aí, e eu quero dar mais aqui um oi para uma galera que está entrando aqui. A Andréia, a Sara Saad também entrou aqui, a Jaqueline, vamos ver mais quem é aqui, a Kátia, a Alice, a Rose. Irmãos, cadê os homens? Irmãos, vocês não querem interagir aqui no chat, por favor? Eu só estou lendo aqui o nome das mulheres. Ok, o André entrou aqui agora, está aumentando o número, a Cristiane, muito bom aqui falar com vocês nessa noite muito especial. E eu já quero começar aqui, né, dando uma boa noite mais uma vez aos nossos convidados, né, para nós bater este papo muito maravilhoso que vai ser sobre casais. Nós usamos a fala essa noite sobre conversas, né, excesso de comunhão, né, para você manter, como nesse momento de pandemia, nesse momento aí onde você acaba ficando muito tempo em casa, né, para alguns que estão trabalhando home office, o excesso de comunhão ele aumenta. E eu lembro que alguns anos atrás eu ouvi essa frase do pastor Luciano, né, que o crente ele não briga, né, o crente ele tem excesso de comunhão, os casais têm excesso de comunhão. Agora, como controlar esse excesso de comunhão nesses dias? Porque uma coisa é uma semana, 2 semanas, mas nós estamos aí já praticamente nesse isolamento, já vai para 60 dias, né? 2 meses que nós já não temos cultos, já fazem, conversando com alguns irmãos nesses dias aí, falou, olha pastor, eu já estou há 60 dias, né? 2 meses trabalhando home office em casa, então é o tempo todo ali com a esposa, com os filhos, e aí o excesso da comunhão, ela acaba aumentando. Eu queria começar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, qual o principal conselho que você daria aos casais para que eles possam não só evitar talvez o excesso da comunhão, a discussão, muitas vezes ali uma briga nesse momento onde está todo mundo junto, mas enfim, aproveitar da melhor forma esse momento de isolamento social? Porque eu acredito, né, em algo muito interessante, que esse momento, algumas pessoas têm usado muito bem, têm aplicado esse momento na sua família, no seu casamento e claro, na comunhão com o filho, com a esposa. Mas muitos não têm aproveitado da melhor forma esse momento. Quais os conselhos que você daria aos casais que estão nos acompanhando essa noite? Bom, boa noite. Muito boa noite a todos. Primeiro conselho que Kelly e eu ouvimos quando a gente ainda era recém-casado, numa reunião de pastores, muita gente compartilhando coisas importantes do ministério, da vida do casal. E eu lembro de um casal que falou, gente, vocês são muito espiritual, ou vocês são muito fingidos. Porque do jeito que vocês estão falando, parece que vocês não têm problema. Isso é uma coisa que mudou a nossa vida, aquele casal de pastores falou, foi que nós aprendemos a brigar limpo. Né? Então, assim, eu jamais diria para um casal, não brigue. Eles vão brigar. Né? Então, eu vou usar o título de uma mensagem nosso amigo pastor Ricardo Vasconcelos, aprenda a brigar. Né? O que significa? O brigar a gente tem uma audiência que para cada um pode significar algo. E falando em termos de Brasil, que muita gente nos assiste, o brigar em alguns lugares é só discutir, o brigar em outros é uma briga feia. Então vamos tentar explicar isso. A Bíblia diz lá, irai-vos e não pequeis. O que gera ira? Né? Um sentimento, no mínimo, vamos só avisar, de indignação. Não é a sua concordância, não é a sua apreciação com a atitude de algo. Agora, essa discordância ela não precisa virar pecado. Então, esse é o ponto. Né? A gente precisa entender que Deus nos fez como seres diferentes, a gente vai celebrar a parte boa das diferenças, que ele costuma dizer que quando a gente está na fase solteiro,
a gente tende a andar naquele ditado, aquele versículo apócrifo, que os opostos se atraem, né? Mas quando a gente está procurando alguém para casar, o que a gente enxerga no outro são as virtudes que a gente não tem. O que a gente vai descobrir depois no convívio é que essa pessoa diferente, ela também tem defeitos que a gente não tem. Então, aquilo que atraiu tanto no início, às vezes gera um problemão depois, né? Então, assim, a gente tem aprendido a lidar com as diferenças e vai ter muita coisa boa para sair dessa conversa hoje, mas eu acho que o ponto principal é, nós podemos discordar, a gente pode ter problemas, né? Mas a gente tem que saber gerenciar. Primeiro, para não pecar, se chegar ao ponto de ultrapassar o limite de pecar, saber consertar, porque senão o relacionamento não sobrevive, né? E dizer assim, existe algo bom nessas diferenças, nesses atritos que são gerados, algo de positivo que a gente pode tirar e depois, apesar de eu estar aqui hoje sem minha pauta própria para seguir a sua, já estou enfiando o dedinho em algumas coisas, eu queria comentar um pouquinho sobre o lado positivo dessas diferenças. Muito bom. Eu quero interagir aqui nessa noite também com os irmãos. Você pode enviar a sua pergunta para nós aqui, talvez a gente não consiga responder todas, mas você pode enviar aqui pelo chat nosso, né, do Facebook, e nós vamos filtrar algumas perguntas sobre o tema, ok, irmãos? Não é sobre escatologia, então não é porque o pastor Luciano está aqui que você vai perguntar sobre escatologia, é sobre o tema, né, aqui de casais. Mande essas perguntas para nós vamos tentar filtrar algumas delas aqui, nós vamos tentar responder a vocês. Entrou aqui o Ademar, o Vanderlei, o Cláudio, ó, os homens agora começaram, o Eduardo, o Alex, ó, né, o Geraldo, a Patrícia, enfim, está entrando aí, muita gente está entrando aqui, ouvindo esse bate-papo nosso, e para nós é uma alegria poder receber você. Talvez é a primeira vez que você está acompanhando o nosso Alcance Mais. Todas as terças-feiras nós estamos às 20 horas, sempre no bate-papo muito bacana aqui com todos vocês. Hoje, em especial, queremos falar com os casais. Eu quero aproveitar aqui o Marcelo e a Mara, que trabalham com jovens casais aqui na igreja. O Marcelo e a Mara, uma vez por mês, possui uma reunião aqui na igreja de jovens casais, a quem tem até 10 anos ali de casado. E Marcelo, qual o principal conselho que você daria aos jovens casais? Aquele que casou há 6 meses, 1 ano, está aí na fase da lua de mel ainda, qual o conselho que você daria a esses jovens casais nesse momento aí de isolamento social? Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta antes dele. Que a gente aproveitasse para dizer quanto tempo cada um tem de casado. Kelly e eu, esse ano, vamos completar 25 anos de casado. Eu acho que você e a Mara estão mais rodados que nós. Quantos anos de casados? Pela graça de Deus, nós completaremos este ano 32 anos de casado. Glória a Deus. Graça de Deus e muita paciência da Mara. Bom, agora você pode responder a pergunta. Já aproveita e diz quanto tempo vocês estão de casado. Eu estava conferindo aqui. Surpresa, né? Nós fazemos 22 agora em setembro, né, querida? Na verdade, nós temos 3 datas de casamento, né? Porque nós já fizemos renovação de votos e tal, mas normalmente comemoramos em setembro, e agora em setembro fazemos 22 anos de casados. Num momento desse de dúvida, você desamor, te dou a honra de responder isso. Vamos lá, Marcelo. Pastor, primeiramente, boa noite também a todos vocês, a todos os nossos irmãos. Uma coisa que eu diria é prolongar esse estado de lua de mel. É muito bom, né? Primeiramente, que os jovens casais prolonguem esse estado de lua de mel. E que dialoguem bastante em qualquer circunstância que tenha algum atrito, alguma divergência de opinião, que se respeitem, deixem o calor da emoção baixar. Se não conseguirem resolver, procurem seus líderes, procurem o aconselhamento pastoral que está tendo na nossa igreja aqui diariamente, mas que respeitem a decisão um dos outros e tentem entender por que essa decisão, por que esse atrito, e como o pastor falou, que não deixa a ira entrar no coração. A gente não pode esquecer que a gente não pode, como casal, deixar o sol sobrepor sobre um erro, sobre um problema. Então, tenta entender. O pastor Luciano, creio que vai dar muitas orientações sobre o tempo bom, e eu vejo que Deus permitiu que realmente acontecesse esse problema agora, para que as famílias e os casais pudessem conhecer melhor ainda, e eu tenho certeza que se a gente conhecer o lado bom, o lado positivo, nós sairemos como casais e como família muito mais fortes dessa situação.
Entrou aqui o José Marcelino, a Jennifer, a Cristiane, a Zenira Constante, minha sogra. A Carla Borges, estão de aniversário de casamento, parabéns a vocês, a Carla e o Rica, Deus abençoe vocês. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta agora para a pastora Kelly. Pastora Kelly, um grande erro que alguns casais acabam cometendo é levar tudo o que acontece dentro de casa para os pais. Eles casaram, já se emanciparam, mas ainda tem uma briguinha ali, uma discussãozinha ali, e aí leva para a mãe, leva para os pais, e aí acaba os pais tomando as dores. Qual o conselho que você daria aí, principal para essas pessoas não cometerem esse erro, para os casais não cometerem esse erro? A Bíblia fala, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa. Esse conselho bíblico, essa ordenança bíblica, não é só para a questão geográfica, né, de você deixar a casa, porque quando você decide casar, deve-se ter autonomia para que você mantenha a sua própria casa, mas eu acho também que se aplica muito à questão emocional. Então, quando você decide casar, você precisa romper esses vínculos também emocionais com os pais, porque o que acontece é que depois o casal vai se acertar, e muitas vezes os pais mudam a visão em relação ao genro ou à nora por causa daqueles relatórios, e acaba tendo um constrangimento na família. Então, o meu conselho como o Marcelo falou, se tem problema que vocês não estão conseguindo resolver sozinhos, procurem a ajuda de conselheiros, dentro na igreja mesmo, seus líderes, procure ajuda profissional. Às vezes você precisa de um bom psicólogo, realmente vai ajudar você a organizar suas emoções, e poder lidar com aquela situação. Então, o nosso conselho é realmente reforçando esse princípio bíblico, que casamento precisa sim maturidade. E a gente vai se percebendo, às vezes a gente está numa fase mais sensível, às vezes a gente não está assim, conseguindo administrar, mas você corre para pessoas que vão te ajudar, mas não vai ser o papai e a mamãe. Isso só não vai consertar mesmo. Assim, Complementando aqui o que a Kelly falou em termos práticos, a gente decidiu, quando casou, que não importasse o tipo de problema que a gente tivesse que resolver, a gente resolveria deixando nossos pais de fora. É lógico que, se é algo que envolve uma oração, uma situação, a Kelly dizia isso, ela sempre trabalhou com criança desde solteira, ela dizia, olha, os filhos brigam, os pais compram a briga dos filhos, no dia seguinte os filhos estão amigos de novo e os pais estão emburrados com o outro. Então, a gente decidiu não fazer isso, nós nunca fizemos isso, em relação a levar para os nossos pais, e orientamos nossos filhos a mesma coisa. Porque tem gente que acha assim, não, uma coisa é ele em relação ao pai, quero ver se não vai se meter na vida dos filhos. Falei para o meu filho, olha, se um dia você precisar de ajuda para resolver, evite, deixe a gente de fora, deixe seus sogros de fora. Se houver uma situação muito delicada, já que são todos pastores, a gente pode rever, mas assim, via de regra, você tem outros homens de Deus, outras pessoas fazer isso, então é o conselho que a gente também dá para os nossos filhos, e fica a dica, se alguém fala, puxa, eu queria ter sabido disso antes, esquece o que já passou, começa a praticar a partir de agora. Agora, pastor Luciano, uma das coisas que a gente identifica muito, é muito claro às vezes para os casais, é essa questão da emancipação emocional, mas existe um outro fator que é muito importante, que é a emancipação financeira. A gente vê ainda que muitos casais ainda dependem dos pais para ajudar no orçamento da renda familiar. E a gente sabe que muitas vezes quem paga a conta dita as regras e muitas vezes quer se envolver em coisas dentro da família. Qual seria o seu conselho para casais que vivem nessa realidade, onde muitas vezes eles precisam da ajuda do sustento dos pais, às vezes a esposa não quer se submeter a um padrão que o marido pode dar, e ela busca ajuda dos pais em relação a isso tudo. Tanto pode ser a esposa, quanto pode ser o marido, A primeira coisa que eles precisam saber, esse casal, salvo um momento específico, houve um desemprego, uma situação não planejada, um socorro, o que é diferente. Casais que estão vivendo, dependendo da finança dos pais, estão errados, biblicamente. O deixar o pai e mãe não é só sair da casa. Eu já vi gente que casa e quer morar na casa dos pais. É problema na certa. Não vão ter privacidade, vão
trazer a esposa por quem o filho apaixonou, o esposo por quem a filha apaixonou, é um elemento estranho no convívio da família, né? Por mais que haja disposição de amar, não tem convívio. A adaptação que deveria ser só dela vira de toda a família. Então, esse não cortar o cordão umbilical, seja convívio, seja o emocional ou financeiro, porque o que você falou é forte, quem paga a conta dita a regra, né? Então, assim, os pais que muitas vezes não têm o entendimento de que não deveriam interferir, deveriam ser parados pelos filhos, né? E diz, não, esse é o limite aqui, você não entra, né? Então, já vi gente que aceitou uma ajuda. Não, mas seu filho está na escola pública, deixa eu pagar uma escola particular. Esse é um exemplo dos que eu mais vi repetir. Aceita. Daqui a pouco quer interferir na educação do filho, dizendo que quem paga sou eu, né? Então, assim, olha, quer ajudar? Faz um fundo, entrega um dia, né? A gente tem que ter cuidado, porque é o seguinte, é uma coisa sutil, né? Então, assim, essa autonomia tem que ser mantida, né? Então, assim, agora nós estamos para ser avós. E a gente vai ter que respeitar, né, decisões que de repente a gente pode ver nosso filho, nossa nora um dia tomar e dizer, será que a gente trataria dessa forma? Gente, já foi a nossa fase. O nosso direito era decidir o que a gente fazia com os nossos filhos. Agora, é direito deles ter o mesmo direito que nós tivemos, né? Então, assim, eu acho importante você tocar nisso, porque depois que o casal está dependendo e começa a ter essa ingerência, normalmente a parte que não é o filho, né, ou a filha, é que vai começar a dar o estrilo, aí o outro está dizendo, você não está sendo grato pelo que está fazendo. E, além dos problemas que ele já tem da interferência, da ingerência externa, o pau vai quebrar dentro de casa, valendo. Então, essa comunhão, esse excesso de comunhão, vai acabar virando aquela briga, vai virar mais do que excesso de comunhão mesmo. E, pastor, só para complementar, acrescentando, caso o casal se equivoque e venha a ter uma discussão em frente aos filhos, que isso pode acontecer, não esqueça também de consertar na frente deles. Porque a tendência dos casais, quando discutem na frente de um filho, é depois consertar numa dependência da casa, né? E os filhos não vêm, então... No lugar do avivamento. No lugar do avivamento bíblico, né? Então, consertar na frente dos filhos, isso é muito importante. E uma coisa que me marcou há 15 anos atrás, Marcelo, quando nós fizemos um aconselhamento para um casal, escolham muito bem os ouvidos para quem vocês vão aconselhar. Né? Vocês não podem se aconselhar com o teu colega do trabalho, vocês não podem se aconselhar com o pasteleiro, né? Vocês têm ouvido certo, vocês têm líderes dentro da casa, pessoas capacitadas, orientadas por Deus para vocês buscarem conselhos, né? Então, não procure conselho em qualquer ouvido. Muito bom. A não ser que o pasteleiro seja um grande homem de Deus, aí sim você também, claro, pode buscar conselhos com ele. Eu sempre gosto de falar algo sobre isso, sobre conselhos. Você pede conselhos na área do seu casamento para casais, para pessoas bem-sucedidas na área do casamento. Você vai conversar com alguém que já divorciou 2, 3 vezes, já está no 4º, 3º, 5º casamento, é claro que ele vai falar para você, separa, arruma outra, por exemplo. O ímpio que não tem valor bíblico, apesar de não ter separado, mas em algumas questões pode te levar para o caminho errado. Então tem que ter cautela. Tem que ter muita cautela, você tem que saber aonde você procura. E procure conselhos com pessoas que você olha como referência nessa área do casamento. Então, uma pergunta aqui, Marcelo, que você, a Mara pode responder para nós. Uma pessoa que está nos perguntando, tem como restaurar um casamento quando o casal já está separado, Mara? Tem como restaurar, sim. Em Jesus tudo é possível. Nós cuidamos de um caso, pastor, há uns 3 anos atrás, que o casal estava separado há 5 anos. Ele havia separado da esposa, casado com outra pessoa, e a esposa não casou. E eles vieram para nós, porque o Espírito Santo tocou o coração dele, que ele deveria voltar para a esposa, reconstruir o casamento. Hoje está uma bênção, estão com mais um filhinho, então tem como restaurar um casamento, sim. Nós temos aqui muitos testemunhos na comunidade Alcance, muitos testemunhos mesmo, mas talvez aqui um dos que eu conheça que o mais tempo ficaram separados foi o Gilberto e a Silvane, que se eu não me engano são 12 ou 13 anos que eles ficaram separados e depois casaram novamente. É um testemunho maravilhoso de um casal querido aqui da nossa igreja, mas a gente conhece pessoas como, né, a Mara falou, o casal com 5 anos, 3 anos, 1 ano, 7 anos, e aí houve ali um processo de restauração. Não significa que seja fácil ou rápido, mas vale a pena lutar por isso.
E todas as restaurações que eu vi, pastor Luciano, todas história desses casais. Alguns já eram até crentes e acabaram se separando. Mas Jesus não estava naquela história até o momento do casamento, sim. Depois eles deixaram Jesus de lado. Porque o que acontece muitas vezes com os casais casa, vem os filhos e tal, e a igreja, Jesus, o relacionamento com pessoas acaba ficando em segundo plano, e aí vai passando o tempo, se tornam amigos, e aí essa amizade ela acaba levando ao divórcio. Então, algo que você precisa entender, talvez você que fez essa pergunta, eu não vou expor aqui o nome da pessoa, mas talvez para outros casais estão passando por isso. Talvez seu casamento já está numa situação bem delicada. Talvez a sua casa está passando por um momento de muita dificuldade. Creia num Deus de milagres. Busquem ajuda. Busquem ajuda. Se você é aqui da comunidade Alcance, nós temos muita gente neste momento nos assistindo, muitos irmãos, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui neste momento e não são da comunidade Alcance e pertencem a uma outra denominação, uma outra igreja. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor e diga assim, eu preciso de ajuda. Procure o seu líder, diga assim, eu preciso de ajuda. Pastor, uma coisa que a gente aprendeu com vocês, né, quando vocês foram nossos exploradores, quando a gente faz um atendimento com casais, a gente pergunta até onde a gente tem liberdade com esses casais. Né, e a maioria diz toda. Aí a gente consegue trabalhar bem com eles. 3 coisas que a gente identificou, pastor Marciano, pastor Adriano e pastores, nos nossos atendimentos e nos jovens casais no ano 2019. De 10 atendimentos, a gente perguntou para eles, vocês oram em casa como casal? 9 responderam que não. Não oravam como casal. Então foi a primeira lição de casa. Segunda coisa que a gente notou, e isso Deus foi usando nas ministrações mensais com as pessoas convidadas, os palestrantes, é que não há transparência entre os casais. Outra coisa, não há confissão. Muitos têm tentado lutar contra o pecado sozinho. E não tem surtido efeito. Então, a falta de transparência nas suas situações, naquilo que de vez em quando incomoda os casais, né? Incomoda uma coisa na outra. Que nem o pastor Marcelo uma vez falou para mim, Marcelo, eu não gosto de chicletes. Eu parei de mascar chicletes. Eu brinco com ele, mas eu respeitei a dificuldade dele. Então, isso nos casais não há uma transparência. Daí o que acontece, como aconteceu comigo lá atrás. Eu escondia da Mara os sentimentos, eu escondia as lutas, aí eu estourava da forma errada, no local errado e com a pessoa errada. Então, o casal tem que orar. O casal tem que estar dizendo amém. O casal tem que estar ali com Jesus. Eu quero amar essa mulher, aumentar o meu amor por essa mulher, eu quero ter isso, profetizar sobre isso. Tem que haver transparência nas suas dificuldades, falar as suas dificuldades, ser realista, não brigar sozinho. E confessar as tentações. Né? Pastor Luciano, tem uma pergunta aqui para você. Fizeram diretamente a você, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero continuar dando aqui um oi aqui para os nossos queridos que estão nos acompanhando. A Marlene, o Gustavo, a Rosângela, a Ana Cláudia, a Daniele, a Lucimara, aqui o Juan, o Frank, o Carlos, muita gente aqui nos acompanhando. Eu não vou conseguir, talvez, falar o nome de todos eles aqui, mas muita gente aqui acessando o nosso site, acessando aqui o nosso Facebook para nos acompanhar. Estamos nas 3 plataformas, no YouTube, no Facebook e no Livestream. Pastor Luciano, como conciliar a carreira ministerial com a cobrança da esposa? É uma pergunta relativa. A cobrança da esposa tem fundamento? Ele está dando motivo, ela está exagerando. Então, assim, a gente pode pegar muitos caminhos diferentes aqui. De qualquer forma, seja ele dando motivo e precisando parar de dar motivo, seja ela procurando motivo onde não tem, há uma situação a ser consertada. Né? E é importante que todo mundo lembre que o nosso primeiro ministério é a família. O ministério começa em casa. Então, priorizar o ministério sem resolver algo em casa, significa que em algum momento você pode ver as 2 coisas terminar, tanto o casamento como o ministério. Né? Então, assim, o discurso que vocês já acompanham há 17 anos meu de perto, se a gente tiver qualquer situação em casa que mereça atenção a ponto de separar o ministério, que isso seja feito.
Né? Para quê? Para que se possa exercer ministério depois para o resto da vida e não comprometer isso. Então, eu acho que para simplificar, independente de se a pessoa está dando motivo e precisa parar, se o outro está procurando, precisa ser resolvido. Né? Às vezes, a implicância numa área que não tem fundamento é o grito por atenção de outras áreas que estão sendo negligenciadas. Então, assim, se você tem alguém que está reclamando de alguma coisa, tem alguma coisa para ser consertada, com certeza. Ok, muito bom. Tem aqui muita gente, eu estou acompanhando aqui as pessoas que estão enviando muitas perguntas, né, para nós aqui, e eu quero deixar mais uma pergunta aqui. Como faz para manter a comunhão se o casal, né, se os dois acabam trabalhando muito? Pastora Kelly, qual o conselho que você daria, né, para um casal que eles querem manter a comunhão, porém ambos trabalham muito? Bom, eu acho que tem que realmente, se é importante, vai dar um jeito. Tudo que é importante para a gente se vira nos 30 e faz acontecer. Mas talvez, se o tempo realmente dos dois estão tão cheios, talvez tenha que rever se está valendo a pena também trabalhar tanto. Porque às vezes você quer manter um padrão tão alto, mas o que vale mais? Né? Eu lembro que quando eu tive meu filho, Israel era bebê, alguém me perguntou se eu estava querendo muito voltar a trabalhar, e uma senhora me perguntou por que eu queria voltar. Eu falei, porque eu queria comprar roupas bonitinhas para o bebê, eu queria ajudar em casa para a gente poder dar brinquedos. E eu lembro que ela me falou, quando o seu filho crescer, ele não vai lembrar a marca da roupinha dele, nem qual era a marca, assim, o tipo do brinquedo, mas se você teve presente ou não, vai fazer toda a diferença. E aquilo eu falei um amém para ela, sabe? Porque foi uma resposta muito profunda. E para o casal é isso. Às vezes vocês estão trabalhando tanto para manter um padrão de vida, só que a vida voa, sabe? Às vezes vale mais a pena vocês baixarem um pouco o padrão e terem mais tempo, se curtirem mais. E eu não sei qual é a realidade, né, do casal que fez a pergunta, mas também a outra questão é que, de repente, vocês trabalham muito e já estão vivendo ali naquele, né, o padrão bem baixo já, e talvez não conseguindo, né, assim, lutando muito para ter aquele mínimo. Aí, no meio, sabe, realmente da correria toda, o tempo que vocês tiverem, fazer esse tempo agradável, ser agradável um para o outro, porque às vezes o casal corre muito, mas chega em casa, vai para as redes sociais, cada um vai fazer as suas coisas. Então, eu acho que quando dois realmente valorizam isso, vão achar naquele pouco tempo que estão juntos ter qualidade, conversas de qualidade, fazer coisas realmente juntos, e isso aí vai poder suprir um pouquinho. Né? Eu acho que quando a gente entende o que é importante, a gente também tem que se mover. Porque eu entendo que realmente os dias voam, e quando você vê, já passou 1 mês, 2 meses, e às vezes, sabe, tantas coisas que poderiam ter sido feitas não foram. Então, para vocês que estão vivendo essa realidade, agora eu acho que com esse isolamento social, todo mundo meio que teve que frear de alguma forma, e talvez vocês estão tendo tempos assim de ficar um pouquinho mais juntos, né? Então aproveitem esse tempo para estabelecer como vai ser quando voltar, né, talvez a correria. Então é isso, priorizem, aproveitem o tempo que vocês têm. E sobre essa questão, relação trabalho do casal, eu acho que vai muito também do momento que o casal está vivendo. Às vezes é um casal jovem, recém-casado, então ali estão os dois recém-formados no trabalho. É um tempo que pode-se conversar, olha, nós vamos dedicar agora, nesse período, a nossa carreira, ao nosso trabalho. Vai ter filho, muda completamente a dinâmica da família. Eu lembro, né, pela experiência própria nossa, minha e da Adri, há muitos anos atrás, quando o Danilo nasceu, nós estávamos num ritmo de trabalho muito grande, eu e ela, por causa das empresas, das lojas, e chegou um momento, e ainda ela trabalhava fora, tinha o emprego dela, e quando o Danilo nasceu, logo depois do nascimento dele, ela chegou, nós conversamos e falamos assim, olha, agora ela vai ter que sair do trabalho. Por quê? Para se dedicar mais aos filhos, né, ao Murilo, ao próprio Danilo. Nós tivemos que reorganizar a nossa vida financeira, porque eu já não tinha mais a renda dela, mas nós conversamos, fizemos em comunhão. Como nós temos feito isso até hoje? Nós trabalhamos muito, né, como pastores, ou como mesmo na área empresarial também, mas sempre equilibrando todas as áreas. Por exemplo, o problema não é trabalhar muito. Não é trabalhar muito. É deixar isso virar um desequilíbrio. Nós ontem conversamos sobre isso, né, Adri? Eu e você, de um acordo que nós fizemos recente
aqui para os irmãos que acompanham, os irmãos aqui da Alcance, na mudança do prédio para cá, nos últimos 3 meses antes da nossa mudança, eu cheguei um dia para ela, para o Murilo, o Danilo e o Davi, para os 4, e eu disse assim, olha, eu preciso estar muito na obra lá da igreja, nós estamos aí há 3 meses da mudança, precisa muito, né, a minha presença para definir muitas coisas, porque se eu não tivesse aqui, algumas coisas iriam postergar muito mais aquele tempo, e quem é da igreja sabe todo o processo que nós fizemos para entrar nesse prédio novo. Então, conversei com eles, conversei com vocês, pastores, conversei com o próprio presbitério, os nossos pastores, eu falei, olha, eu preciso que nesse período vocês nos ajudem muito nos aconselhamentos com os irmãos, né? Cuidem da igreja, do povo, eu preciso me dedicar à construção, à obra lá nesses últimos 3 meses, porque chegava muito cedo aqui, ia muito tarde para casa, muitas coisas para resolver, mas nós conversamos, não houve nenhum problema, foram 3 meses intensos aqui e não tivemos nenhum desgaste daquilo, porque era a família conversado e tinha prazo. Tinha prazo para terminar. Logo que acabou, eu lembro que depois da inauguração, nós tiramos umas férias, tiramos aí um descanso, um tempo em família para recuperar isso. Isso é importante. Sempre a conversa, o diálogo. Eu lembro também, Luciano, que nós tivemos no Japão, alguns anos atrás, que foi em 2010, se eu não me engano, que nós tivemos no Japão, e uma das coisas que me impactou lá no Japão é que a maioria das pessoas que eu conversei com elas, todas estavam lá porque eles levaram a família para o Japão para ter uma vida melhor. Como nós conhecemos muitos brasileiros que mudaram para a América, para os Estados Unidos, para dar uma condição melhor para a família. Mas chegando lá, ele trabalha, ele deixou naquela, eu preciso da provisão, cuidado financeiro para a minha família, mas esqueceu dos filhos. Aí os filhos se perderam, né, se desviaram. O casamento muitas vezes acabou porque só focou no trabalho. Então, não está errado trabalhar, precisa trabalhar, nós temos compromisso, mas tudo tem que ter o equilíbrio, que é algo que nós aprendemos aqui sempre quando estamos ensinando sobre isso. O casal me procurou uma vez, a mulher falou, pastor, eu preciso fazer uma queixa com o senhor. Né? Ela falou, já fiz com meu marido, agora estou apelando para o senhor. Esse homem está trabalhando demais. Né? E a gente está sentindo falta. Ele falou, pastor, eu também estou sentindo falta. Mas essa mulher gasta demais. E nós estamos endividados. Como que nós vamos viver bem e eu vou ficar em casa agora? Então, assim, se ela não me ouviu até hoje, ainda continuando me ouvindo, qual a solução? Naquela hora eu olhei para ela e falei, o que a senhora propõe? Ela ficou toda envergonhada, né? Eu não sei se ela esperava, trazendo a situação, ouvir isso. Eu falei, não tem jeito, a senhora continuar gastando e esse homem ficar em casa. Não tem jeito esse homem deixar as dívidas. Como que vai ser? Eu vou transferir a pergunta para a senhora. Eu quero um plano de ação que não seja só dele. Né? Eu falei, se esse homem não tomar esse cartão da senhora, eu vou tomar eu como pastor. Né? Se ele... Então, assim, tem situações que é muito fácil depois jogar culpa. Quando, na verdade, os problemas se constroem juntos, normalmente não sozinhos. Mas o que a gente não pode é, na hora do acerto, fazer o problema ficar maior ainda. Né? Então, assim, tem que se caminhar para soluções. Eu não sei se dá tempo, eu queria citar um texto bíblico que está me coçando aqui desde o começo, que é Provérbios 27, 17. A versão atualizada diz, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A NVI, a nova versão internacional, diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Né? A mensagem, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Nós vamos ter detalhes que mudam, mas em essência é que no relacionamento, e quando a gente fala do ferro afiando ferro, gente, é atrito. Né? Às vezes sai faísca, às vezes é aquele barulho chato, né? É atrito. Agora, o texto não está falando de casamento, está falando de amigos. Né? Porque outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, o casamento é muito difícil. Eu falei, eu discordo de você, não é o casamento que é difícil, a gente é difícil. Eu falei, eu sou difícil, você é difícil, relacionamento é difícil. Eu falei, se o casamento fosse difícil, os únicos que brigavam eram marido e mulher. Mas pai briga com filho, irmão briga com irmão, amigo que mora junto discute, porque relacionamento é difícil. E quando você está junto toda hora, né, é uma coisa. É que nem o camarada não está bem no casamento, começa a criar uma fantasia, porque aquela pessoa no trabalho que ele mal vê e convive, ele acha que é maravilhosa. Né? Bastaria um pouquinho mais de convívio junto para vir à tona a imperfeição de todo mundo. Só que
quando a gente pensa no ferro sendo afiado pelo ferro, não era uma coisa desnecessária, ela era importante. Principalmente se você olhar para a antiguidade. O cara dependia do machado para rachar lenha, da foice para a colheita, né? Tudo isso, uma arma na hora de se defender ou defender a nação ou a família, tudo precisava estar afiado. E eles entendiam que afiar era aperfeiçoar a ferramenta, né? Então, eu acho que a gente pode olhar nessa perspectiva e dizer que atrito, para mim, eu acho que não é só briga. Eu acho que o pacote ele precisa ser entendido de uma forma mais ampla. Eu fiz uma observação aqui do que eu queria falar. Atrito não é só briga, é todo tipo de desencontro emocional. Frustração, decepção, contrariedade, né? Decepção, às vezes você tem uma expectativa que o outro não tem culpa nenhuma de você estar esperando demais, mas não alcançou, vai ter a decepção. Isso não faz necessariamente porque um cônjuge está decepcionado, do outro um culpado de alguma coisa. Mas assim, esses atritos, eles podem ou nos afastar ou nos permitir crescer. Então eu falei, existe algo positivo nos desencontros, né? Eu gosto sempre de, em tom de brincadeira, dizer para os outros que Kelly hoje é uma pessoa muito melhor, 25 anos depois de convívio comigo, do que era no início. Eu lembro de um encontro de casais que nós somos ministrar, eu combinei com ela antes isso. E eu comecei a falar lá em cima sério, sem tom de riso, sem brincar. Falei, gente, eu quero só testemunhar que minha mulher hoje, né, na época a gente estava 20 e poucos anos casado, 20 anos depois de casado comigo, ela é muito melhor hoje. Não é Kelly, ela. Né? E eu dizia, sério, gente, eu treinei ela, eu talhei, eu aperfeiçoei essa mulher. E no início eu percebi primeiro as mulheres não gostando do jeito que eu como homem estava falando. Daqui a pouco eu vi que os homens não estavam gostando do assunto e da conversa. Até que eu falei, hoje ela perdoa muito melhor do que no início, porque eu treinei ela a perdoar, né? Ela é mais paciente do que antes, porque eu treinei ela a ser paciente. E a verdade é que o convívio nos treina, né? Então assim, gente, Deus fez homem e mulher diferente. E não é possível que ele não saiba das coisas, né? Agora, a gente vai focar no que de ruim a gente enxergou, em vez de procurar o que de bom ele mostra sobre isso, né? Então, assim, naquilo que existe diferença já, a gente fala que os opostos se atraem. O pastor Cláudio Duarte brinca, a questão não é se eles se atraem, quanto tempo eles aguentam ficar juntos, né? Então, é como a gente vai trabalhar isso. Então, por exemplo, a Kelly tem um temperamento diferente do meu. Tudo que ela conheceu na fase do namoro eram as virtudes que ela não tinha. E o que ela foi descobrir depois de casar comigo é que eu também tinha os defeitos que ela não tinha, e vice-versa. Mas assim, o como nossas diferenças, olhando hoje 25 anos, me fizeram crescer, né? Não é só assim, eu sou obrigado a ser paciente. Não, é perspectiva, é complemento, é entender que a vida não é só o nosso olhar. Então, acho que assim, os casais podem se inspirar nas diferenças e não apenas desanimar, né? A gente pode crescer, a gente pode se tornar seres, não é nem só o cristão melhor, o fruto do Espírito aperfeiçoado, isso tudo cabe aqui, mas a gente pode se tornar um ser humano melhor, enxergando o mundo não só da nossa lente, da nossa perspectiva. Então, eu quero trazer um pouquinho de ânimo para quem está assistindo a gente. Não tem como não ter atrito, né? A parte boa é que o atrito não precisa ser uma coisa desnecessária, improdutiva, ele pode ser algo bom, ele pode gerar aperfeiçoamento. Uma coisa, pastor Luciano, que nós temos como regra em casa, né, e todos vocês estão nos assistindo, eu com a minha querida e amada esposa, também temos, às vezes, algumas vezes, excesso de comunhão. E aí, quando eu vejo que a Adri está muito irritada comigo, ou eu estou muito irritado com ela, nós nunca liberamos palavra de maldição sobre o nosso casamento. Nunca liberamos palavras assim, porque não vai dar certo, né? Isso e aquilo outro. Nós temos, né, um código entre nós quando nós estamos com excesso de comunhão. Nós olhamos um para o outro e nós dissemos o quê? Eu nunca vou me separar de você. Eu nunca vou me separar de você. Porque muitas vezes nesse excesso de comunhão, quando tem algum desconforto no casamento, o que acontece, né, Marcelo? Eles acabam, o casal, liberando palavras de maldição. Porque esse casamento é ruim demais, porque não vai dar certo, é melhor eu separar mesmo. Não faça isso. Não profetize desgraça sobre a sua família. Olhe para, né, e às vezes até acontece o seguinte, que muitas vezes aconteceu isso conosco, de a gente estar ali numa conversa bem avivada, daquelas mesmo, né? E aí quando um olha para o outro e fala assim, e eu nunca vou me separar de você. A gente começa a dar risada, acaba ali, né, a discussão que está tendo, a gente leva para o lado da brincadeira e passa. Então, profetize, né?
por pior que talvez esteja a tua situação neste momento, difícil que ela esteja, olhe para o seu cônjuge, olhe para o seu esposo, para a sua esposa e diga assim, eu nunca vou me separar de você. Pastor Marcelo, outra coisa também, esta fala do pastor Luciano quanto ao ministério, a gente já há anos escutou isso, eu escutei de você já. E uma coisa que eu faço questão, porque nós também prestamos conta à nossa liderança, né? Nós não estamos nos furtando de erro, nós também erramos, nós também estamos sujeitos à correção. E uma das coisas que eu e a Mara fazemos sempre quando vamos prestar conta aos nossos discipuladores, a gente faz questão de, eu falo para a Mara, Mara, diga como é que eu estou, me dá minha nota, né? E como ela também pede a notinha dela. E o que a Mara fala para as suas discípulas é que nunca dê um 10 para o seu marido, sempre dê um 9 no máximo, porque ele pode sempre melhorar bastante. Olha só, pastor Getúlio está aqui acompanhando a gente, grande amigo, o Eduardo, a Luciana, a Karina, o José, olha, o Eurides, o Eduardo Souza, o Gleison, a Amanda, a Mônica. Muito bom aqui, muita gente participando com a gente. Eu quero, gente, o horário passou rápido nesta noite, nesse nosso bate-papo aqui, mas aí eu quero ainda, tem algumas perguntas muito boas aqui, e eu quero, dentro daquilo que você estava comentando, Luciano, que muitas vezes o cônjuge, ele espera muito mais do outro do que ele ou ela pode oferecer. Pastora Kelly, dentro da sua experiência que você tem, né, trabalhando já com muitos anos com os casais, com famílias também, qual o conselho que você daria para aquele esposo, né, o marido, que ele está esperando algo mais do que a esposa pode oferecer? Ou também vice-versa, né, a esposa esperando mais do que o marido pode oferecer? Bom, tem muitos casais que, quando eles estão namorando, eles olham para o outro e, assim, tá ali uma pessoa, mas ele fala, mas quando eu casar, uma pessoa melhor vai aparecer. Eu tenho certeza que quando a gente casar, esse probleminha vai passar, sabe? Essa coisinha que eu vejo hoje vai melhorar. E hoje, quando eu falo com solteiros, eu falo assim, você ama essa pessoa que você quer casar? Eles falam assim, e se piorar um pouquinho, ainda dá para ficar junto? Aí a pessoa, eu falo, porque não case com essa expectativa que, sabe, de um dia para o outro, a pessoa vai melhorar. E uma coisa que eu quero aconselhar a você que tem essa expectativa sobre o outro, primeiro, o justo ele vive de fé. Então, ore pela mudança do seu cônjuge, sim, mas nós não podemos mudar ninguém. Deus pode, por isso que a gente vai lá para o joelho. Né? Mas nós não temos o poder de mudar outra pessoa. Né? Num relacionamento, a única pessoa que você tem capacidade de mudar é você mesmo. E muitas vezes as mudanças que a gente faz em nós melhora o ambiente da nossa casa. Né? Quando a gente fala, olha um para o outro, quando está tenso o negócio, olha, eu amo você, eu não vou me separar de você, num tom doce, a gente está aplicando um princípio bíblico, falando que a palavra branda desvia o furor. Né? E às vezes o negócio fica ali. Então, quando um toma uma decisão de querer melhorar, sabe, às vezes a tua própria atitude vai ajudar o outro a apresentar a melhor versão dele. Uma das coisas que é chave para todo relacionamento é conversar, sabe? Falar, olha, realmente, eu tenho essa expectativa, e às vezes a outra pessoa vai sinalizar, eu vou me esforçar para isso, mas realmente você me conheceu a vida toda, às vezes a pessoa sempre foi daquele jeito, então a gente tem que cuidar, né, de quais são, né, o que a gente está esperando. Agora, o joelho é o Disque Denúncia, vai lá para o Papai do Céu e fala, Senhor, me ajuda nisso, né? Mas a pessoa que você vai conseguir mudar mais rápido é você mesma, e ver, né, você mesma, veja o que você pode, talvez, abordar de uma forma diferente, né, falar, ou você também, porque às vezes a gente consegue, sim, com o nosso comportamento, explorar o melhor do outro. Às vezes a gente vem falando alto, né, e você já instiga o outro a gritar. Então, se você vem num tom agradável, se você vê que aquela hora não está rendendo a conversa, voltar num outro momento, essa gerência ali dos momentos também podem contribuir para a mudança e o aperfeiçoamento do outro. Uma das coisas também, né, Kelly, que eu vejo, é as mulheres compararem o marido delas com outros maridos das amigas e etc.
Ai, o meu marido não é romântico porque o marido da minha amiga leva flores para ela. Ai, o meu marido não ajuda em casa. Então eu vejo assim o grande defeito que a mulher tem das comparações, né? E muitas vezes você vai conversar, mas e quando vocês namoravam, ele era tão romântico assim? Não, ele não era. Então, criatura, o que você está esperando? Você espera que depois que casasse as coisas iam mudar? Que é justamente isso que você falou, Kelly. As pessoas geram expectativas. E mulheres, por que nós nos frustramos tanto? Porque nós geramos expectativas de mudanças, de coisas. Sim, nós temos que trabalhar a nossa fé, mas muitas vezes a principal culpada das nossas frustrações somos nós mesmos. A gente gera expectativa com aquele jantar romântico, a gente gera expectativa, eu acho que nós precisamos comunicar aquilo que nós gostamos, que nos satisfaz, mas evitar essa cobrança, essa crítica, né, Kelly, que ela tem a destruir mesmo o relacionamento do casal. A crítica para o homem é muito terrível, né? E a gente tem que descobrir qual é a estratégia de mudança que funciona na nossa casa, né? Porque às vezes uma palavra, por exemplo, positiva vai reforçar um comportamento de uma forma muito melhor do que só ficar cobrando. Ninguém gosta de cobrança, não é só questão do homem, né? O marido que fica também muito cobrando a esposa vai trazer o mesmo senso de insatisfação para a relação. Então, eu acho que, de repente, você elogiar... E você, às vezes... Gente, ninguém tem uma bola de cristal, né? Que a gente sabe isso não existe. Então, você falar mesmo. Eu lembro que quando nós namorávamos, a gente era muito, assim, sem recurso, né, amor? Então, eu era professora de pré-escola... E aí um dia o Luciano me deu uma flor, e eu amo flores, eu sempre gostei. Mas naquele momento, ganhar flores era desperdício de dinheiro. Porque a gente quase não tinha. Então eu falava, nossa, a flor vai morrer, e aquele valor podia fazer outra coisa. E aí, um dia eu lembro que ele me deu, e eu falei, ai, que linda, mas eu fiquei meio com uma cara de dó, por causa daquele momento. E aí depois ele não me dava mais flores, né? E um dia ele falou, eu falei, ai, amor, eu gostaria de ganhar flores. Ele, como assim? Quando eu te dei... Então, assim, a gente tem que comunicar, né? Porque aí eu falei, realmente, eu não sabia que ele tinha uma expectativa de me agradar, mas eu não mostrei aquilo, então por isso a gente tem que falar as expectativas. E às vezes ter uma conversa muito franca mesmo, sabe? Falar, eu posso esperar isso de você? Tem como nós assim trabalharmos essa questão, né? De repente você vai ter uma conversa e falar, eu gostaria que você fechasse a minha porta, sabe? De repente o seu marido vai falar, não espere isso. Eu acho que você tem autonomia suficiente, você é inteligente, puxa lá a porta. Eu não sou esse cara, eu nunca fui. E de repente você para de esperar isso, sabe? Tem coisas que valem mais do que outras, assim. Então, se você não conseguir viver fechando a porta você mesma, sabe? Você fala, não, você não está entendendo. Eu preciso muito, e você tenta comunicar. Mas eu acho que falar é importante, ver estratégias. Se não está funcionando de um jeito, tenta mudar. E isso é muito legal, gente. Relacionamento, às vezes, as pessoas falam só da parte tensa. Mas é muito gostoso a gente ir descobrindo como a gente consegue, sabe, resultados legais no relacionamento, a forma de conversar, né? Hoje, depois de quase 25 anos, a gente já descobriu que tem momentos que não adianta falar, que tem uma hora melhor, que tem um jeito que vai conseguir. Então, é importante, não desista do seu casamento. O seu casamento é uma bênção que você tem em mãos, né? Você é responsável por aquilo que você está cuidando aí. Então, seja responsável para você ter esse olhar de zelo, para você, sabe, não deu de um jeito, vai de outro. Tenha paciência, acredite, profetize, como o Marciano falou, abre sua boca para declarar vida na sua casa, né? E Deus vai te dar, eu tenho certeza, o Espírito Santo nos ensina acerca de todas as coisas. E a gente pode orar e pedir ajuda para Ele de como alcançar o coração do nosso cônjuge. Fala, Senhor, me ajuda, de que forma eu posso comunicar isso e ser compreendido? De que forma eu posso agradar, né? E quantas vezes eu tive inspirações divinas para o nosso casamento? Tanto na hora de conversar, tanto na hora de fazer um agrado, de perceber uma necessidade que às vezes nem tinha sido comunicada, porque o Espírito Santo já veio e falou antes. Então, é muito bom a gente andar com Jesus e poder contar com esse suporte também do Senhor, né? A pastora falou ali do homem abrir a porta do carro. Lá em casa é o inverso. O Marcelo vai abrir a porta e eu já entro rapidinho, não deixo nem ele abrir. Mas falando em sair faíscas, no sábado mesmo a gente teve uma faísquinha saindo, mas na hora a gente já sentou e conversou, e eu acho que é isso que os casais devem fazer, conversar, não deixar isso passar, né?
Porque o outro precisa saber o que aconteceu, por que ficou magoado. A pessoa precisa saber. Então, eu acho que a comunicação é muito importante neste momento. Muito bom. Passando aqui, nós estamos já caminhando para o final, agradecer a todos, né? Mas entra aqui o André Moro, o André Fernanda também, a Alda, o Jair, o Jonathan, o Eduardo, muita gente aqui. Hoje tivemos aqui um número muito bom de pessoas acompanhando esse bate-papo. Daria para nós ficar muito tempo ainda aqui conversando sobre esse assunto. E com essa questão de comparação, quero usar algo que um dia eu estava em casa, eu e a Adri ali, a gente estava acho que num dia de folga e estava assistindo televisão. Eu lembro que a gente passou no canal de televisão e estava o Rodrigo Hilbert ali fazendo o programa dele. Era um programa chamado Tempero de Família. E eu não sei se você já assistiu, conhece o Rodrigo Hilbert. O Luciano provavelmente não conhece Rodrigo Hilbert. Ele é um cozinheiro, assim, muito top, né? É tipo o Marcelo Gaelvix, assim, muito bom. Só que aí, Marcelo, o cara complicou a vida dos maridos. Se uma mulher começa a assistir a situação, porque o cara não é só um churrasqueiro, é o cara que ele mata o animal. Ele corta o animal. Mais do que cortar o animal, ele faz o tempero da carne. Aí ele vai lá e ele faz a grelha. Ele faz a grelha para assar aquele churrasco. Eu falei assim, não dá, não tem. Se a minha mulher, eu mudei de canal, eu disse, não, deixa eu quero ver. Eu falei, não dá. Porque um homem daquele é um problema. Complica. Complica porque... Ele é o MacGyver da cozinha brasileira. Entendi. O cara faz a grelha, o fogo, mata o animal, corta o pedaço. Essa semana nós mudamos de casa. Nós moramos 6 anos na última casa. Uma pessoa estava tentando me convencer a botar uma churrasqueira na casa nova. Falou, cara, eu quero te dar isso. Eu falei, cara, não vou deixar você gastar um presente que não tem utilidade. Eu falei, em 6 anos lá, eu usei uma vez a churrasqueira. E, na verdade, quem usou foi o Gaio Vix, né? O Israel, quando fez o aniversário dele, acho que era 18 anos, chamou um grupo de amigos da célula, falou, pai, queremos fazer uma carne. Eu falei, filho, em casa. Ele falou, pai, mas vou quebrar o teu galho, vou chamar o tio Marcelo, que ele é bom nisso e tal. E, para não falar que eu nunca fiz um churrasco, o tanto de carne que sobrou, a maioria que ele deixou temperada, carvão que levou a mais. Ele falou, pastor, tá no jeito o almoço de amanhã. Faz uma moral. Cara, o que eu fiz? Eu fui alimentando o carvão à noite, gastei mais do que precisava para não ter que acender o fogo no dia seguinte. Fiz um belo churrasco e nunca mais tentei de novo, porque o padrão estava lá em cima. Aí alguém falou, mas pastor, nunca. Eu falei, cara, depois daquilo que ele fez, ficou comprovado que eu nunca conseguiria. Então eu entendo o que você está dizendo. E agora a gente arrumou outros churrasqueiros além dele para nos suprirem mais. Muito bom, é muito bom esse bate-papo aqui que nós estamos tendo essa noite. Eu quero caminhar aqui para o final, quero deixar as considerações finais aqui ao Marcelo, a Mara, a Adri. Eu preciso interromper antes. A gente falou dos opostos se atraem, mas nem todo mundo é tão diferente. É lógico que homem e mulher já é diferente por natureza, mas nem todo mundo tem temperamentos. Por exemplo, você, Adri, tem temperamentos mais parecidos do que diferentes. Agora, o fato de ser parecido evita problema? Conta para eles. Não. Não. Porque assim, não dá para jogar a conta dos problemas só na diferença de temperamento. A gente tem outras diferenças de criação, a gente tem diferença do jeito de ser do homem e mulher. Então, por mais que você ainda diga, não, achei alguém parecido comigo, parecido em algumas coisas, mas não é em todas. Os problemas vão surgir, a gente não deveria desanimar, a gente tem que empolgar com a possibilidade de crescer. Se eu não posso mudar o outro, eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu posso encorajá-lo, né? Então, eu queria dar esse desfecho assim, de uma palavra de encorajamento, porque os outros sempre acham, não, isso aí funciona para você. Não, o princípio bíblico funciona para todo mundo em qualquer lugar. Se for aplicado, não importa onde, não importa quando, né, vai funcionar. Então, a gente ri com algumas dessas situações que passa, porque dá para rir hoje porque a gente cresceu com elas, senão estaria chorando. Mas você que nesse momento talvez não está rindo, está chorando, creia no que Deus pode fazer e lembre, não há remédio melhor do que se humilhar.
né? Se a nossa maior competição fosse quem perdoa primeiro, quem pede perdão primeiro, quem se humilha primeiro, as coisas seriam muito mais fáceis, né? Então, lá em casa, eu confesso, eu não consigo brigar tanto, porque a Kelly é ruim de briga. Ela é muito mansa, ela é muito boa. Agora, eu sou bom, né? Eu sou assim, tipo profissional. Então, ela está lá num extremo, eu estou no de cá, e a gente conseguiu achar, ajudando um ao outro, né, uma forma de equilíbrio. Então, você que está aí nos assistindo, né, mais do que só ouvir um pouquinho da nossa experiência, lembre, a sua história pode ser pautada pelos princípios bíblicos, pode ser diferente. Eu quero liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Eu quero profetizar a graça de Deus, recurso do céu sobre você, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento nessa hora. Você, solteiro, que está bisbilhotando a nossa transmissão, é muito bem-vindo, porque a melhor hora de aprender sobre casamento é antes de casar, não é depois. É verdade. Então, assim, acredite, você não vai achar ninguém com quem você não brigue. Acha alguém com quem você brigue pouco, brigue limpo e brigue direito, sem ser muito sério. Pastor, se você me permitir também acrescentar, casamento é um sacrifício, né? Eu já fui assistir 7 vezes Marley e eu, Camara. Ela ama cachorro. Meu Deus! Ela ama, e é o filme que ela mais ama. Peraí, Marcelo, Eu gosto... quantas vezes? 7. 7 vezes. Eu gosto do filme de... Eu gosto de ver sangue, eu gosto de ver tiro. Mas ela ama Marley e eu. E é um sacrifício. Eu já sei todas as... Eu lembro da pregação do Luciano, que o Israel disse que sai os créditos. Eu sei também as falas do cachorro, os latidos dele. Mas, para fazer essa mulher feliz, eu faço qualquer sacrifício. Então, a gente tem que aprender a se doar. A gente tem que aprender a respeitar e não só fazer o que eu gosto. E também, ao contrário, eu vou dizer o que você faz por mim. Eu vou aos Jogos do Paraná Clube, acreditem. Por Ninguém amor merece. a esse homem. Maior declaração não sei qual é o de sacrifício amor. maior aí, não. Acho que tá fácil para você, hein, Marcelo? Eu prefiro ver o cachorro. Essa declaração de amor e aos Jogos do Paraná Clube, realmente, olha, Mara, mulher virtuosa. Muito bom. Eu quero também deixar a pastora Kelly e a Adri das considerações delas também, mas eu quero aqui já encerrar também com as últimas pessoas que estão mandando oi aqui para nós. Tem a Daniela, da Califórnia, a Luciana, o Fabiano de Criciúma. Tem muita gente de fora nos assistindo aqui. No Califórnia, Estados Unidos, não é Califórnia, Paraná, tá, gente? Então, assim, é chique o negócio aqui. Então, a Yara também dos Estados Unidos, muita gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela audiência de vocês, pastora Kelly. Eu quero só repetir algo que eu falei. Não desista da sua família, sabe? Todos nós, quando somos, a gente já nasce com esse anseio por termos uma família e todos os sonhos valem a pena ser lutados, assim. Então, lute, dê o seu melhor, sabe? Tenha perseverança, profetiza e eu creio que você vai poder viver o melhor de Deus na sua casa, junto dos seus amados. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que o casamento também é um lugar de realização. Você também pode se sentir realizado dentro do casamento. Casamento também é um local onde ambos decidem construir uma vida junto, uma história junto. Isso não quer dizer que não vai haver dificuldades, isso não quer dizer que a gente não vai ter que aprender a trabalhar com as diferenças. Mas se permita trabalhar com as diferenças, não deixe que elas destruam o seu casamento, não deixe que elas te frustrem, não deixe que elas te decepcionem, mas saiba trabalhar com as diferenças, que eu creio que certamente um tirará do outro a melhor parte. E essas diferenças vão unir vocês. Aquilo que você não tem, o seu cônjuge tem e vice-versa. Então, se permita ser trabalhado também dentro do casamento e se permita se sentir realizado dentro do casamento. Construa uma linda história junto com o seu cônjuge. Mara? Vale a pena reconstruir um casamento que não esteja caminhando bem, vale a pena lutar. Eu tenho 32 anos de casado com o Marcelo, e eu vejo que esses 32 anos valeram muito a pena, toda a luta que tivemos, mas estamos aqui hoje. Criamos 2 filhas e estamos muito felizes. Então, vale a pena lutar pelo seu casamento. Tá bom? Esse é o recado também que eu quero deixar a você.
talvez você ouvindo aqui um pouco do que nós falamos, ouvindo um pouco aqui do que nós comentamos um pouco, né? O Luciano falou assim, a Kelly, ela não é tão boa de briga, né? Você é melhor de briga. Lá em casa, nós dois, né? Eu e a Adri, são bons de briga, né? Eu lembro que quando a gente morava... Eu diria que o nosso temperamento, falo por mim, por vocês, o sindicato, a gente não é só bom, nós somos profissional. Eu lembro que alguns anos atrás nós morávamos num apartamento bem pequeno ali no sítio cercado, né? E não, eu vou contar só uma parte, querida. Ela já me não olhou. era convertido ainda. Mas aí quando nós tínhamos algum excesso de comunhão, a gente tinha até que ligar um radinho assim um pouco alto, assim, porque realmente assim o excesso acabava, porque nós falamos, né, sempre bem. Eu falo muito, eu sou muito expressivo, né? Pulmão forte também, e a gente gosta muito de argumentar, mas assim, uma coisa que sempre, né, nós fazemos, né, independente ao longo desses quase 22 anos de casados, qualquer situação que a gente tem, a gente pode discutir, a gente pode debater ali a situação, mas no final a gente para, senta, a gente ora, pede perdão. Quando o Marcelo falou, e eu quero repetir sobre isso, quando erramos na frente dos filhos, corrigimos também na frente dos filhos. Isso é importantíssimo. Né? Isso é muito importante, né? Porque eu lembro que uma vez, isso aconteceu, o Murilo era muito pequeno, assim, e tinha um amigo dele lá na nossa casa. Talvez ele tinha uns 4 anos, talvez 5 anos, e tinha um amigo lá, vizinho, próximo ali, que não era até crente, o menino, a família. E eu com a Adri tivemos uma discussão ali, nós dois e tal, e o menino ouviu. E o Murilo também ouviu. E o menino falou para o Murilo assim, os seus pais vão se separar. E aí o Murilo começou a chorar com aquilo. E veio para o pai e mãe, vocês vão se separar? Não, tá louco, filho? Por quê? Ninguém falou isso? Daí ele falou, não, mas o menino, o meu amigo falou que vocês vão se separar. Por quê? Era a história dele, da casa dele. Ele ouvia os pais discutindo e os pais se separaram, né? Estavam se separando naquele momento. Naquele dia nós tivemos como ensino ali o quê? Chamamos o Murilo, pedimos perdão a ele, primeiramente, por ter discutido. Olhamos para ele e dissemos assim, nós não vamos nos separar. A gente estava tendo aqui só uma comunhão um pouco mais excessiva, né? E isso, com o tempo, nós começamos também, claro, você vai amadurecendo, vai crescendo, né? E vai amadurecendo no relacionamento. Pastor Luciano, a sua consideração final? Eu tinha feito minha consideração final, mas só... Final do final. Final do final. Eu acho que quando o Marcelo mexeu nesse assunto, eu pensei que era muito importante. Agora, você tocando, nós tivemos uma situação assim em casa envolvendo a Alissa, né? Uma vez Kelly e eu conversamos muito honesto e francamente, eu acho que até esquecemos que os filhos estavam por perto. E depois, quando a gente se tocou, puxa, vamos lá consertar com eles. Porque a gente esquece que a forma de processar a emoção da criança é completamente diferente, né? O quesito maturidade, uma série de coisas. Então, quando voltamos para ter aquela conversa, pedir perdão, né? Os dois, eu lembro que o Israel já, claro que a gente perdoa, abraçou a gente e tal. Aí a Alissa falou, eu fico aliviada ao ouvir que vocês se acertaram, porque eu estava com medo de vocês não se amarem mais. Né? Tipo assim, não era uma coisa que acontecia toda hora, né? Do não acontecer toda hora na frente deles, quase nunca. Não tinha um amigo que os pais separaram para falar, mas de repente chegou a essa conclusão, né? E eu lembro que eu falei, Lissa, desculpa, papai está aqui para pedir perdão, não é para se justificar. Eu falei, mas você ama seu irmão? Ela falou, claro que ama. Eu falei, pouco ou muito? Ela falou, muito. Eu falei, mas vocês vivem quebrando pau. Aí ela parou, ela fez uma cara que estava pensando. Eu falei, mas você ama ou não ama? Ela falou, amo. Mas e quando... Ela falou, pai, você é muito bom. Eu lembro que ela fez assim. Eu falei, filha, a gente só acaba tendo essa liberdade, às vezes até de brigar, porque tem liberdade demais para tudo, né? Eu lembro de uma vez que eu consegui tirar a Kelly do sério. Tirar do sério, assim, fazer ela falar um pouquinho mais exaltada, porque ela é essa mansidão sempre. E ela falou de um jeito uma coisa que eu não gostei. E a hora que eu finalmente trouxe ela para o jogo para discutir do jeito que eu queria, entrou, eu não gostei. Eu falei, você nunca falou comigo desse jeito. Ela falou assim, e dê graças a Deus que é para você, porque eu nunca falei assim com ninguém. Mas você é o homem com quem eu mais tenho liberdade. No final, o discurso dela me fez sentir privilegiado de ter tomado um ovo daquele. Então, assim, tudo é a perspectiva, é a forma. Todo dia um cara falou para mim, cara, ninguém nunca me irritou na minha vida como minha mulher. Eu falei, eu posso te dizer o mesmo, mas você vai falar só disso?
Eu falei, nenhuma mulher me irritou como aquele, mas nenhuma mulher me fez alegre como aquele, nenhuma mulher me fez realizado como... Aí você vai acreditar conta só da parte... Vocês convivem junto, quem mais vai poder te irritar? Né? Então eu tenho mais tempo de convívio com ela do que eu tive com a minha mãe, do que eu tive com qualquer pessoa da minha vida. Então, assim, se a gente olhar a perspectiva certa, dá para tirar coisa boa. Então, assim, olhe para o que você tem em casa e, no mínimo, admita que é um bom parceiro de briga, arranque algum elogio daí, né? Aprenda a fazer isso melhor, crescer, deixar Deus entrar na história e melhorar vocês. Amém. É isso, queridos. Eu não posso encerrar esse momento aqui sem orar por você que está em casa. Talvez você, acompanhando as nossas conversas aqui, ouvindo o que nós falamos aqui, talvez você está passando por um momento difícil no seu casamento, com a sua família. Nós queremos, neste momento, encerrar orando por vocês. E eu quero dar uma palavra para você essa noite. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de você perdoar, dá tempo de você se reconciliar, dá tempo de você procurar o seu marido, dá tempo de você procurar a sua esposa, dá tempo de você procurar o seu filho, a sua filha, dá tempo ainda de você fazer esse resgate, não perder o seu casamento, não perder a sua família, não perder os seus filhos. E eu quero que você fique com essa palavra, ainda dá tempo. E eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir graça e favor de Deus sobre o seu casamento. Pai, eu oro e peço sobre todos estes, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, neste momento, nas suas casas, nos lares, Senhor. Pai, eu peço a Tua graça, Teu amor e Teu favor sobre os lares, as casas, as famílias, os filhos. Pai, nós oramos, Pai, por restauração, restituição. Oramos, Pai, por renovo do Senhor. Oramos por avivamento do Senhor nesta casa, Senhor. Pai, para que o perdão entre nessa casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós damos uma palavra de ordem contra o divórcio. Divórcio, você não vai entrar nesta casa, você não vai entrar nesta família, você não vai destruir este casamento. E Deus, nós oramos e pedimos, Senhor, fortalece os teus filhos na fé, Pai, para que eles possam vencer, Senhor, todas as situações, Pai. Porque, Deus, em Ti somos mais que vencedores, Pai. E em Ti nós colocamos a nossa confiança em Ti, nós colocamos, Senhor, a nossa fé e sabemos que o Senhor vai interceder e nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres e nós vamos viver e provar milagres. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana, que Deus guarde a sua casa e a sua família.